Boa tarde, né? Os ouvintes da Rádio Engazeira e também os internautas que por aqui está acompanhando, né? Este é um novo quadro do programa Cidadania Ativa, o quadro Cidadania do Amanhã, onde a cada domingo, assim como anunciado, né, quando apresentamos ontem, no domingo anterior, juntamente com Francisco Júnior, todo o cronograma do programa e o projeto que será trabalhado. Então, hoje é o primeiro, de fato, o primeiro quadro, com o primeiro entrevistado. Temos a honra de estar recebendo a professora Marli, né, que atua aqui no Instituto Federal, no campus paulistano, né, que vai estar aqui batendo um papo conosco. Né? Vai estar falando sobre a sua trajetória acadêmica, né, seu trabalho e como também vai estar falando um pouco aí sobre juventude, né, o desafio da educação, cultura, um pouco de tudo isso. Nós temos aí 45 minutos para que a gente, né, fale um pouco, bate um papo com isso. Né? Então, boa tarde a Marli, né? Que ela possa se apresentar, né? Dizer um pouco da quem é Marli. Em seguida, a gente entra, né, com as perguntas relacionadas ao nosso bate-papo. Né? Boa tarde, é um prazer. Quero agradecer pelo convite e tratar um pouquinho da minha trajetória. Né, que vim do interior, sou da cidade, nasci aqui em Paulistana, morei muito tempo fora, mas também sou do interior de Jacobina. E quando eu penso nessa questão da minha trajetória enquanto estudante, né, um pouquinho difícil para uma filha de uma doméstica da roça que ajudava os avós, também difícil, mas consegui, graças a Deus, com oportunidade, muito esforço, fazer a graduação, o mestrado e agora o doutorado, todos na Universidade Federal do Piauí. Também tenho especializações na área de educação, na área de letras e literatura africana pela Universidade Regional do Ceará. Bacana, Marley. Para a gente já dar início a essa conversa, esse bate-papo aqui, que vai acontecer durante esses 45 minutos que a gente tem pela frente, eu queria que você contasse um pouquinho melhor como é que foi sua origem, como é que você teve sua trajetória até chegar onde você chegou hoje. Eu cresci no interior, então sem oportunidade de estudo. Minha mãe, que era doméstica, trabalhava aqui na cidade, mas não tinha como me colocar numa escola. Então eu entrei tardiamente na escola. Comecei a estudar muito, muito tarde, porém, não me lembro como, mas fui alfabetizada muito cedo. Sempre gostei muito, sempre fui muito envolvida com leitura. Então eu aprendi, eu acredito que olhando no interior da vovó tinha uma salinha que eles ensinavam adultos, crianças, há muitos anos isso. Então eu olhava e acabei aprendendo algumas coisas. Quando vim para a cidade, ela trouxe já para estudar, acho que por volta de 7, 8 anos. Entrei na escola, tive muita dificuldade de adaptação, porque era do interior, muito mesmo. Mesmo assim estudava. É algo que faz parte de mim desde sempre. Também não sei explicar como. Então vim para Paulistana, fiz uma parte do ensino fundamental aqui, fui terminar em Teresina com bolsa, com ajuda de bolsa, terminei o ensino médio em Teresina, terminei o terceiro ano numa escola pública chamada Polivalente. Logo em seguida passei para alguns cursos. Aí eu acabei desistindo de administração, não me identifiquei, desisti de relações públicas internacionais também, não me identifiquei. E aí depois me encontrei no curso de letras. Lá, desde sempre, desde o início, eu já formulei todo um cronograma do que eu queria para a minha carreira acadêmica. Então, eu já comecei a especialização antes de terminar a graduação. Quando eu estava na especialização, já passei no mestrado e por aí vai. Então, antes de fazer o mestrado, eu já estudava para concurso, estudava muito, aproveitava as madrugadas, as horas vagas e estudava. Então, passei o concurso do IBGE, concurso para professor do Estado, para professor da Universidade Federal, para professor da Universidade Estadual e para professor do Instituto Federal, que foi onde eu escolhi ficar porque o campus era na minha cidade de origem. O que não foi fácil. Não é quando você estuda de fato de forma honesta, que você não tem como entrar pela porta de trás nos lugares, é tudo muito mais difícil. É tudo muito mais complicado e também para alguém que não tinha dinheiro para pagar
pós-graduação, uma graduação. Eu fui construindo a minha carreira assim, com as oportunidades que foram aparecendo. Entendo. Eu achei um ponto bem bacana do que a Marley comentou aqui, que é a questão de quando ela terminou ali, ela já tinha todo o planejamento, ela se planejou para atingir os objetivos dela. Então, esse eu acho que é um ponto crucial para quem quer estar estudando para concurso, seja para conseguir um trabalho melhor, é ter o quê? Planejamento. Se planejar e saber onde é que você quer chegar. Dito isso, o que eu estava comentando com o Oswaldo anteriormente, tem algum modelo, alguém que você segue como modelo para chegar onde você chegou hoje, que a gente pode dizer que é uma certa forma de sucesso? Assim, uma pessoa especificamente não, que eu acho que é o que acontece na vida de todos. Pessoas, né? Eu me espelho em pessoas da minha família, na minha mãe, pela garra, no próprio Tinei, que é meu esposo, pela questão desse desenvolvimento de competências, habilidades, inteligência, leitura. Professores, todos nós nos espelhamos em algum professor ao longo da vida. Por isso que é importante na educação você fazer a diferença na vida das pessoas. E também escritores, autores, pessoas que me incentivaram no ensino médio, pessoas que disseram, olha, Marta, tente, estude mais, leia isso, faça isso na graduação. Então, diversas pessoas, uma pessoa especificamente não. Nós somos uma construção social. Bacana. Certo. Dentro do conteúdo já explanado pela professora, né, que é um desses intuitos, né, está trazendo as pessoas, porque a mídia, ou às vezes as redes sociais, as informações, principalmente para as pessoas jovens no momento, elas às vezes apresentam a pessoa como uma pessoa de sucesso, né, e ali não apresenta às vezes o espaço, a oportunidade para contar a trajetória, e aí fica muito, principalmente para os jovens, como se tudo chegasse por acaso, né? E às vezes os jovens têm algum sonho, mas eles às vezes não querem passar passo, né? Degrau por degrau da escada, né? Quer chegar lá de uma vez, né? Então a professora já citou um pouco como foi isso, mas aqui servindo a exemplo para os jovens estudantes, o que motivou, né, a professora chegar onde você chegou hoje? Só voltando um pouquinho no ponto da questão do sucesso. Eu não diria que eu tive o sucesso é algo muito subjetivo. Eu diria que sou completa hoje, academicamente falando, profissionalmente. Eu não troco minha profissão por nada nesse mundo, mas é difícil. O caminho é difícil, é por isso que você não pode desistir no primeiro empecilho. Não pode. Você vai ter prova de concurso que você não vai passar. Vai ter mestrado e doutorado que você não vai conseguir passar na seleção, porque é muito difícil. Vai ter momentos que você vai ter vontade de jogar tudo. Vai ter momentos que você vai ver outras pessoas entrando de maneira irregular nos locais onde você queria chegar. E você não conseguiu por mérito, por estudo. Então, é muito difícil. O que sempre me motivou a estudar, pobreza. Sempre. Não é que estudar muito, como se estudar muito vai te tornar uma pessoa rica, não vai te tirar da ignorância, né? E vai te auxiliar nessa ascensão social, a conseguir um concurso, uma pós-graduação, você melhorar sua carreira. Mas eu acho que a pobreza foi o que mais me motivou. Como eu trabalhava na roça, e quando eu vim para a cidade, eu tive o impacto de a minha mãe ser doméstica e acabar passando situações constrangedoras, humilhantes, como, por exemplo, eu recebi o título de filha da doméstica, como se eu não tivesse nome. Então, eu era filha da doméstica e não Marli. E essas coisas me marcaram. Então, tudo isso foi um construto, foi uma escadinha que foi me fazendo subir. Subir, que eu digo assim, estudar mais. Claro, tem pessoas que pegam isso e se retraem. E aí entram em depressão. Eu usei isso aí como uma mola propulsora. Nem todo mundo consegue. Mas eu utilizei, mas é pobreza, maus tratos, a vontade de dar uma vida melhor para minha família, ajudar meus pais, ajudar minha mãe e ajudar outras pessoas. Porque se você tem uma formação e você não utiliza isso para, de alguma forma, você teve sucesso, você não utiliza isso para cuidar de outras pessoas,
sua formação não foi completa, sua trajetória tem algum problema. Bacana. Sobre essa questão de sucesso, eu achei bem bacana a Marlene ter comentado que isso não é uma coisa estática. Eu atingi o sucesso, acabou. Não, é uma coisa todo dia. Todo dia você tem que correr ali atrás do seu sucesso diário e ter na sua bagagem essa questão de resiliência, que eu acho que é isso que a Marlene quer colocar aí, de superar todas as dificuldades que a gente pode vir a enfrentar ao decorrer da sua vida e assim por diante. Então, sendo assim, Marley, a gente quer perguntar para você algumas coisas para que os estudantes que estão lhe assistindo hoje, ou pessoas que estão estudando para concurso, ou que queiram ou almejam algum tipo de vaga, o que é que elas precisam fazer durante a sua vida para que elas possam atingir o objetivo final, que seja passar no concurso, seja conseguir um emprego e assim por diante. Bom, primeiro, querer. Nem sempre querer é poder, isso que eu sou uma professora muito consciente disso. Se você não tem oportunidade, não adianta querer, não adianta ser inteligente, tem que ter oportunidade. Mas assim, primeiro você tem que querer, tem que planejar. O que é que eu quero? Que concurso eu quero? Que área eu quero? Então, planejou, pegou, montou um caso de concurso, montou um cronograma de estudo. Tá? Se você pode pagar um cursinho, bem, mas isso é 1% da população. Tá? Os outros 99% estão no mercado de trabalho, trabalhando até tarde, se matando para poder conseguir ler alguma coisa, estudar, fazer uma graduação à noite, alguma coisa. Então, fazer esse cronograma, planejar disciplinas, estudar videoaulas, muito interessante. Apesar do melhor material para concurso não estar disponível de graça na internet, mas você encontra muitas videoaulas boas. Conseguir material com alguém, pedir ajuda, é importante. Então, tem professores, o pessoal sempre pede assim, professora, me ajuda a corrigir uma redação? Não tenho como pagar a correção, a senhora me ajuda? Ajuda. Vou fazer um concurso, me ajuda nisso aqui. Então, você sempre pode estar buscando outras pessoas. Planejar o que você quer, montar mapas conceituais de temas. Na internet também ensina muito isso. Montar as suas disciplinas. Quantas disciplinas eu vou estudar por dia? 2, porque a minha memória de trabalho, a minha mente, ela só consegue captar 4 informações por dia. Então, vou estudar aqui 2 disciplinas. Não sei qual concurso que eu quero, comece a estudar a língua portuguesa, que é comum a todos os concursos. E por aí vai, organizar, começar a estudar, assistir videoaula, tirar um tempo. Demanda tempo. Na minha época, eu estudava pela madrugada. Então, muitas vezes eu, fazendo mestrado, estudava até 5 da manhã e ia pegar o ônibus, sem ter dormido a noite anterior. É isso, demanda você abrir mão de muitas coisas. Tem gente que não pode abrir mão, que trabalha, que precisa, mas tem que abrir mão. Deixar um pouco de lado as redes sociais, que eu sempre falo, não é parar de usar a rede social, porque as redes sociais, inclusive minha página pessoal, ajuda muito nessa questão. Dou muitas dicas, o próprio portal narrativo e tudo mais. Mas é você passar a usar para o que é bom. Usar as redes sociais para o que é bom. O pessoal perde muito tempo em Facebook, em Instagram, em WhatsApp, e aí acaba que vão deixando esse tempo que você poderia estar estudando. Então, deixar as redes sociais e se planejar. Da mesma forma, vestibular, da mesma forma, concurso, pós-graduação, tudo. Abrir mão de algumas coisas. Bacana. Eu achei interessante a colocação da Marlene em relação às redes sociais, que elas têm seus prós e seus contras. Então, se você está no Instagram, no Facebook, se você tem um objetivo, você tem que seguir pessoas ou seguir páginas que vão lhe ajudar a atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu sou muito apegado na área de empreendedorismo, de buscar conhecimento, inovação nessa área. Então, eu sigo diversas pessoas que são referências nessa área. Porque, por mais que naquele momento eu esteja no meu momento de lazer, ali querendo ver alguma coisa nas minhas redes sociais, de vez em quando eu passo ali e vejo um vídeo do Flávio Augusto, que é um cara que Oswaldo gosta bastante, falando sobre alguma coisa que pode acrescentar naquele momento de lazer. Então, é saber utilizar as redes sociais ao seu favor também. Você pode deixar, por exemplo, hoje eu tenho tempo, de certa forma, para usar as redes sociais da forma como eu quiser, porque eu já estou mais seguro em relação ao concurso, em relação à minha formação. Quem não está, de fato, precisa abrir mão dessa parte de, pelo menos 90% dessa parte de lazer e transferir isso para a parte de estudo, de conhecimento. Entendemos. Certeza. Dentro de todos o conteúdo que a professora já explanou, né?
ou seja, do empenho, do querer, da necessidade, a gente tem um salto aí na educação brasileira, né, em relação a 2 décadas atrás, né? Mas a professora já, dentro da trajetória, começou, né, em um quadro, já é professora em uma instituição federal de nível, né, técnico e superior. Há principalmente para a classe, né, dos 99%, como a professora citou, que depende do ensino público, né? E há um preconceito assim com relação por ser público. Do ponto de vista da professora, como está sendo trabalhado, né? Ou seja, o ensino básico, o ensino desde as séries iniciais, e o fundamental que já diz, é o fundamental para que você possa dar os próximos passos, né? A professora, né, vê algo que possa melhorar, qual a sugestão para esse preconceito? Eu mesmo também sou de uma escola pública e que fiz ensino básico, ensino fundamental com condições piores do que está hoje, mas a gente vê muita coisa que precisa ser melhorada. Mas para que você, todos aqui que teve isso, você tem que ter o querer, né? Então, nos dias atuais, de todas essas outras coisas que de certa forma tiram a atenção, um tempo ali, a dedicação, né, um desgaste familiar, de toda a atenção aos pais que não estão adaptados a isso, como a senhora vê, né, o ensino público para essa realidade? Bom, é muito complexo tratar da educação pública. Por quê? Primeiro, porque o brasileiro tem a falsa impressão de que o que é público não presta. Não presta. Né? Isso é uma concepção errônea. Politicamente, é uma política neoliberal que tenta instituir isso aí, que é a visão de mercado, que vamos privatizar tudo, que é uma visão extremamente errada, e por que não dizer ingerente e incompetente. Né? Então as pessoas enxergam dessa forma. O ensino público no país hoje, em muitas escolas, elas ostentam os maiores números em relação a instituições privadas que têm nome. O Instituto Federal, aqui em Paulistano, no campus, essas coisas não são divulgadas. A gente já vem há anos com a maior nota em redação de todos os institutos federais, inclusive do Piauí. Nossa média é alta. Nós somos referência aqui. E somos no ensino público, tá? Somos federal. Mas também há escolas estaduais, nós temos 2 escolas estaduais em Paulistana, que têm na sua área, tem a sua expertise, a sua competência. Então as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Agora, quando a gente passa para o ensino infantil e para o ensino fundamental, a gente tem um grande problema de base, de questão do próprio investimento na educação. Os números que aí estão, apesar de ainda terem tido um certo avanço, eles não representam a realidade. Muito pior do que o que está posto, né? Então nós precisamos de investimento, precisamos de capacitação, precisamos captar modelos. O Ceará, por exemplo, tem as melhores escolas públicas do Nordeste, do Brasil. Temos aqui Cocal dos Alves, que fica em primeiro lugar no Piauí em relação ao ensino de matemática, tem notas altíssimas, porque eles instituíram um modelo lá de ensino muito interessante. Então, avanços são poucos, mas nós precisamos avançar, principalmente na parte da leitura. A leitura é a base para todas as outras disciplinas. Paulistano, por exemplo, nós temos, eu tenho projetos de leitura, desenvolvo projetos de leitura aqui há 11 anos pelo Instituto. Mas você não vê esses projetos, e eu já levei para Baixambu, Laranjo, Jacobina, Barra Vermelho, tudo quanto é cidade aqui perto, Acauã, né? Mas você não vê que uma cultura dos projetos de leitura, o que ajudaria bastante na educação. A questão de colocar à frente da educação quem é educador. Claro, eu preciso ter uma visão gerencial, preciso ter uma visão administrativa, mas eu preciso ser, em primeiro lugar, educador. Então, a educação só muda quando colocarmos, de fato, educadores comprometidos com a educação, seja no ensino infantil, fundamental, médio, educadores comprometidos com a educação. E nós tivemos também investimento. Como eu disse, não adianta comprometimento sem investimento, sem visão. Pronto. Sobre isso, Marli, no âmbito municipal aqui de Paulistana mesmo, trazendo para a nossa realidade, a gente tem um índice de DEB
muito defasado em relação ao próprio Nordeste em si. Eu vou citar aqui um exemplo, como a Marli já falou, de algumas cidades aqui do Ceará, algumas cidades do próprio Piauí, que tem um índice do IDEB, que, para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A de Paulistana, a média é em torno de 4,5. A escola nordestina, que ganhou, ou vem concorrendo, desde 2015 para cá, até 2019, que é onde tinha esse índice, que eu acho que deve ser retomado agora o cálculo, é de uma cidade do mesmo porte de Paulistana, que é Flores, no Pernambuco. Média acima de 6. Que é a média acima de 6. A média acima de 6,5. Inclusive, em 2019, eles atingiram a média de 7,2. Com um colégio lá que concorre, eu vou até dar uma pescadinha aqui, que é um colégio que fica no interior da cidade de Flores. Não é um colégio que está dentro da cidade, é um colégio que está no interior. Então, que ele foi gerido por uma professora que entende de gestão, de planejamento, teve um mestrado na área de gestão pública. Então, ela é uma professora, mas que entende de gestão. Ela abrange as duas coisas. E que a escola hoje é uma escola modelo. E que ela fica no interior de Flores, do Pernambuco, que é uma cidade que tem 22 mil habitantes, que é um pouquinho maior que Paulistana, quase nada. Mas que fica no interior do Pernambuco. Então, a oportunidade de ter esse desenvolvimento da nossa cidade e das escolas da nossa cidade, a gente tem. A gente precisa do quê? De pessoas competentes à frente, a gente precisa de pessoas que entendam de gestão, planejamento, com visão. Acho que a palavra certa seria essa, pessoas com visão. E para quê? E como é que a gente pode desenvolver isso? Como a Marli já citou, a gente trazer modelos de gestão, pegar a cidade de Flores, entre em contato com a gestora de lá, do colégio. Não é difícil. Não é difícil conseguir o contato dela. Entre em contato com ela, procure saber o que ela fez, qual foi o planejamento dela. Lá, pode levar. Exatamente. Para que a gente pegue o projeto dela, faça um projeto piloto, que é um projeto piloto, pegar uma escola aqui da nossa região e replicar o que ela faz lá, porque uma coisa é certa, falta de recurso não é. Isso a gente sabe que falta de recurso não é. A questão é como é gerenciado, como é colocado, como é tratado isso tudo. A questão, eu até esqueci de falar que eu acho que o maior atraso na educação no país, no Brasil inteiro, é a corrupção. Então, assim, nós não tratamos a corrupção. A corrupção está aí, as pessoas entram na área da educação, da saúde e desviam verbas que eram para chegar até a ponta. Quem é a ponta? Os alunos. Então, quando eles vêm passando pelos professores, vêm descendo pela questão salarial, passam por questão de merenda escolar, vai descendo até chegar no aluno. Então, se a corrupção continuar sem ser tratada e sem ser punida, a educação vai ostentar esses números baixos. Verdade. Ainda, né, nesse bate-papo com relação a isso, aqui, né, por exemplo, se a gente olha o âmbito da educação como município, a gente vê que houve um ganho nos últimos anos com base no piso dos professores por conta da lei federal, né, e que obriga, né? Então, houve uma melhoria, né? Mas, por exemplo, a gente aqui, Paulistano, os professores estão com piso, né, razoavelmente bom. Agora, quando de repente vai para a sala de aula, aí você depende de estrutura, de tecnologia, você depende de formação, de capacitação para esse enfrentamento de onda pós-pandemia na área psicológica mesmo dos professores, dos estudantes. Então, assim, a gente vê que ainda falta esse olhar formação continuada de preparar o pessoal para essa realidade. Então, a maioria dos professores estão com sua formação acadêmica, com 10, às vezes sem fazer uma sequência, e os estudantes aí, né, as crianças, adolescentes, tudo atualizado através das redes sociais, né? Então a gente vê que falta muito isso, mas isso depende de gerenciamento, boa vontade. O Instituto, o Instituto está aqui, seria uma fonte inesgotável para um município
de captação de projetos. Nós temos projetos excelentes. Eu trabalho com comunidade quilombola, com leitura itinerante, implantação de bibliotecas. Tem outros professores que trabalham projetos belíssimos. O município não gastaria nada com isso, só ganharia. Faria um exemplo, essa questão dos ônibus. Olha, eu vou ceder um ônibus para você porque não é legal, mas nós vamos fazer uma parceria. Você vai me dar seus projetos de leitura, você vai capacitar meus professores aqui do ensino fundamental, como nós temos curso de formação, inclusive eu já ministrei um curso de formação para professores da educação básica, de paulistana, de portuguesa. Então, assim, se pegar um modelo bem aqui, não precisa nem ir longe. Mas é isso que eu te falo, não adianta você não ter visão, não saber gerenciar a educação e não ser educador. Certeza. Professora, uma coisa que eu vejo isso na grade curricular, né? A professora, uma pessoa também formadora de opinião e que tem conhecimento na área e se dedica, né? Também nessa questão cultural, né, que às vezes acontece que vende isso para a população de tudo isso. A senhora acha que, por exemplo, teria algumas disciplinas como ética, cidadania, sociologia que deveria estar desde o ensino básico? Com certeza. Educação financeira, educação política e todas essas outras. Deveriam ser obrigatórias. Agora, com essa reformulação do ensino médio, apesar de ser algo muito idílico, sonhador, porque não vai ser efetivado na prática, na teoria é uma coisa, mas eles tentam colocar um pouquinho desses eixos. Mas aí, se o professor não tem formação para trabalhar isso aí em sala, como é que vai chegar o aluno nesse conhecimento se o próprio professor não tem a formação? Não é culpa do professor. Se eu sou um gestor público e eu tenho professores, eu tenho que capacitá-los. Eu tenho recurso público para isso, para capacitá-los, até como uma forma também de questão de incentivar a questão do aumento salarial também. Eu vou formá-los, vou cuidar de todo esse processo, mas também eu quero retorno. Quero que os meus alunos tenham resultado. Acho que falta isso, falta fiscalização, falta preparação. Mas como eles falta muita coisa. Falta muita coisa. Como vocês já citaram aí, eu até coloquei algumas disciplinas que eu queria que quando eu tivesse estudado, tivesse inteligência emocional, oratória, gestão de pessoas. São disciplinas que eu acho que, junto com gestão financeira, aspectos jurídicos, que é você entender um pouco de tudo, porque quando você se forma, pelo menos eu, quando me formei na Universidade Federal, que foi uma formação muito boa também, mas deixou a desejar nesses aspectos, porque eu fui jogar no mercado de trabalho sem entender de gestão de pessoas, sem entender de contabilidade, sem entender alguns aspectos que, quando você é jogado no mercado de trabalho ou quando você vai montar o seu próprio negócio, você tem que entender. Então, o nosso país precisa urgentemente estar olhando com mais carinho para esses aspectos que a gente precisa estar evoluindo. Aí, falando exatamente do IFP daqui até do Piauí inteiro, como é que vocês já citaram um pouquinho questão de projetos, parcerias, a questão do ônibus que teve, a parceria que foi muito boa, enquanto durou aí, mas como é que a universidade pode ajudar exatamente a nossa sociedade? Existe algum tipo de projeto para estar trazendo empresas inovadoras para dentro, que a gente chama isso de... escapou o nome agora. Empresas júniores. Empresas júniores, empresas para estarem desenvolvendo, pegando o aluno, o conhecimento ali do aluno, para estar desenvolvendo algum tipo de projeto onde um perde-ganha não, mas um troca-troca dos dois lados, onde os dois lados vão ganhar. Existe algum tipo de projeto no IFP daqui e até estadual? Sim, o IFP, aqui o campus ele tem se destacado, inclusive nós temos uma das melhores empresas júniores do Piauí, né, que está aqui e tem ajudado muito empreendedores, especialmente empreendedoras. Aí a professora Érica Jamir, não sei quem está à frente agora, mas eu estou afastada para o doutorado, mas quando a professora Érica Jamir estava, ela atuava muito nessa questão. Cursos de formação para empreendedores, ouvidorias, escutas, se você está falando a questão das escutas, o que é que precisa. Então, o Instituto aqui tem
As universidades, eu venho também do contexto da universidade, falta à universidade ouvir as pessoas de fora. A universidade foca muito na pesquisa lá dentro, muito fechada, esquece de ouvir, por exemplo, professores que acham que não tem a contribuir, de ouvir pequenas empresas, pequenos empreendedores, não dá esse retorno para a sociedade, que deveria dar, porque é ensino público. Se eu estou estudando na instituição pública, eu tenho que retornar para a sociedade. O recurso sai da gente. Com certeza. E já no IFP eu vejo essa questão. Então tem empresa, tem a Gerenci, ela atua nesse campo aqui, ouvindo o pessoal, a gente até fez naquele tempo. A gente não falou sobre a Gerenci. Então, assim, o Instituto tem projetos nessa área, tem muitos projetos, mas ficam mais ali restritos, ou a públicos que a gente vai atrás. Entendo. Então falta meio que essa abertura. E eu acho que outro ponto, que é um ponto que faz muito desse podcast da gente aqui, é a questão cultural. Da gente trabalhar a cultura, de estar indo para eventos, por exemplo. A gente tenta fazer eventos aqui, tenta trazer o empreendedor para dentro às vezes, e muitos fazem muito desdém. Então, a ideia justamente do podcast de estar trazendo pessoas com um currículo, uma história, uma bagagem para acrescentar, é justamente a gente estar trabalhando essa questão cultural, de estar a sociedade em conjunto com a universidade, em conjunto com o colégio, para estar servindo para evoluir, para a gente evoluir os índices, evoluir na questão da própria cidade, trazer inovação, estar criando isso tudo. Eu vou citar novamente o exemplo de Flores. Como é que eles fazem lá? Eles têm um projeto da própria escola, não é nem universidade, é escola, onde ela atua diretamente com a sociedade lá. E já saiu 3 projetos desenvolvidos pela própria escola, em conjunto com a sociedade, que ajudou a própria cidade. Lá eu vou citar o exemplo da irrigação. Eles conseguiram, em conjunto com o colégio, fazer um projeto de irrigação que serviu para os agricultores da comunidade, porque o colégio fica na comunidade, ele não é dentro da cidade. Então, é um ganho. Então, quanto mais a sociedade procurar a universidade, as escolas, e as escolas procurarem a sociedade, é um ganha-ganha que a gente só tem a ganhar. E o gestor público, em específico, ele tem que ter essa visão. Se não tiver, não adianta. Tipo, o Instituto hoje ele tem, por exemplo, criatório de galinha, produção de ovos, essas coisas. Então, se eu fosse uma gestora municipal, eu iria atrás. Olha, vocês estão instalados na minha cidade, estão atendendo o meu público, tá? Então, vamos fazer aqui, olha, eu em contrapartida, eu dou um ônibus. É muito simples, não é difícil. Te dou o ônibus aqui cedo para você levar os alunos, mas eu quero que você me ajude com as hortas, para a questão da merenda escolar das crianças. Incrível. Isso não é algo difícil, não demanda gastos, é só uma troca. Verdade. Mas sem visão, não, e em qualquer lugar, sem visão, qualquer empresa, se você abre uma empresa sem visão, você não sabe qual é a sua missão, nem nada, então você vai fechar rapidamente. Exatamente, você tem que saber onde é que você quer chegar, não é isso? E aí, falando um pouquinho de cultura, o que a gente pode pedir da Marli sobre cultura? Então, nós temos, eu já participei de alguns eventos, a professora vem fazendo um estudo sobre a questão cultural e histórica também da nossa cidade, que é algo apagado, né? Tanto é apagado pela própria sociedade, a nossa cidade, e aqui a gente vai estar sempre trabalhando isso, a nossa cidade, alguém que passa pela BR-407, ela não consegue identificar, quem for de fora que passa pela BR, não consegue identificar qual é a culinária daqui, o que se produz aqui, o contexto histórico daqui. Não tem nada assim que representa, né? Isso a gente vê também. Politicamente, por exemplo, na Câmara, a gente não tem conteúdo nos portais de transparência de quem foram os vereadores, de quem passou, nem politicamente não tem isso organizado. Agora estamos querendo trabalhar, mas por trás de tudo isso tem toda uma série, né, que aconteceu de colonização de tudo aquilo, né, que não é mostrado, e que a professora tem um trabalho, né, uma tese em cima disso, né? Queria que a professora colocasse, né, um pouco sobre isso, e que futuramente a gente vai ter, né, dentro desse quadro, momentos para que a gente trabalhe, né, justamente aí com o convidado das comunidades, né, representantes,
vai estar falando junto com a professora todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, né? Mas gostaria que a professora já adiantasse aqui, né? E também o que motivou, né, estar fazendo isso. Desde 2011 que eu coleto materiais acerca da história de Paulistana e da região. Por quê? Quando eu voltei para aqui em 2011, já tinha essa percepção, por morar no bairro Correnteza, e notar que Paulistana predominava o negro. Inclusive, o IBGE diz que a cidade é constituída de basicamente 80% da população negra, que é formada por pretos e pardos. E o que eu me preocupava? Eu já havia lido alguma coisa da história da cidade, porém, nada se referia ao negro. Nada falava nada. Quem construiu a igreja aqui? Nós temos uma história que é contada, foi fulano de tal que construiu bravamente tal. Não foi. As pedras foram levantadas pelos negros, né, pelos escravizados, ou até fugitivos que que eram escravizados. Nós temos essa outra parte da história paulistana que a cidade manteve pessoas em regime análogo ao escravo até a década de 80, até a década de 70, negros trabalhando em casas sem receber nenhum tipo de benefício, em prol apenas de morar lá, sendo colocados sobre as formas mais tristes mesmo, de subhumanas de trabalho. Tudo isso aí eu fui juntando. Fui fazer uma entrevista também em Caboclo, no Pernambuco, e fiquei horrorizada com o que eu ouvi de umas famílias lá. Que quando o fulano desceu na Bahia, veio de Portugal, veio descendo e veio matando a caboclada. E falando aquilo, sorrindo. Então aquilo me impactou e eu disse, há alguma coisa na história de Paulistana que não está contada. Porque nossa fazenda começava em Caboclo e ia até Jaicós. Então tudo isso aqui era fazenda paulista até lá. Então isso aí foi então que eu comecei a buscar trabalhos. Primeiro, comecei a questão das pesquisas internas, não falei nada a ninguém porque é um assunto muito delicado, envolve uma história, envolve famílias tradicionais e ricas. E eu saberia que isso ia incomodar. Então fui juntando. Então fui vendo que aqui havia negros já morando, e quando chegaram famílias brancas, expulsaram, mataram muitos. E aí eu fui juntando, vendo as casas grandes, coletei várias entrevistas com pessoas que trabalharam até a década de 70 e 80 em regime análogo ao escravo aqui em Paulistana. A gente ainda vai disponibilizar isso aí, porque há toda uma questão envolvida. Então eu descobri, Paulistana apagou e silenciou, agora não, porque com a página lá, o Memorial do Negro, depois eu vou transformar em livro, e uma tese. Inclusive a gente vai estar ao final compartilhando a página para todo mundo estar seguindo. Obrigada. Aí descobri essas coisas, né? E aí eu quis contar de fato a história de Paulistana, como foi que ela surgiu, quem que é a culinária. Nós temos Dona Bebela bem aqui, que representa a culinária de Paulistana, culinária especificamente de negros. Nós temos o reisado, os caretas, temos os vaqueiros. Gente, a vaquejada não é uma festa de brancos, é uma festa de negros. Genuinamente, quem eram os vaqueiros? Negros fugitivos que se escondiam, então trabalhavam para essas famílias nas fazendas. Inclusive, é outro problema que a gente entrevistou o vaqueiro, quando o pessoal saía das terras e recebia terra. Não era nenhuma benevolência, era um pagamento forçado por todos os anos que a pessoa trabalhou na terra. Então, não existe doação de terra em Paulistana. Existe outras coisas assim, mas que a gente vai falar mais à frente, porque é bem complicado. E nós não temos a cultura da cultura. Tem a capoeira do professor Diniz. Quantos eventos de capoeira você já viu aqui? O professor ele tenta levar, mas nós não temos a cultura da cultura. Somos um povo um pouco aculturado. Temos que trabalhar essa questão da negritude, que levantar de novo o movimento negro, educação antirracista nas escolas, que é preciso. Lei 10.639, eu publiquei um trabalho em Vitória do Espírito Santo que falava disso. As escolas não trabalham com a Lei 10.639, que obriga esse ensino. Ou seja, nós estamos muito atrás. Nós vamos avançar. Nós vamos. Então, a professora disse que, basicamente, a gente deve o pagamento aos verdadeiros fundadores da cidade. Historicamente, socialmente, culturalmente, há uma dívida impagável com os negros de nossa cidade. Até hoje, o racismo persiste. Não sei se a população sabe, mas a Feira de Paulistana foi fundada por negros, porque eles não podiam entrar nos comércios dos ricos brancos para comprar, então eles começaram a se aglomerar ali em torno e foram colocando as banquinhas. A população sabe disso?
Não sabe. Muitos saíam de jumento e iam por dentro da mata para Picos fazer compra porque eram impedidos de entrar no comércio aqui dos ricos, porque eram negros. Mas a população não sabe, vão saber. Agora estão sabendo. E tem que saber. Inclusive, a gente está com o IBGE aqui aberto e só de ler aqui a história que o IBGE conta aqui, no último censo que foi em 2010, que inclusive vai ter o censo esse ano, né, Oswaldo? E aí cabe às autoridades procurarem melhorar o que está escrito aqui no IBGE de 2010, que a gente, por uma leitura por cima, já vê que não cita nada de negros. E aí quem está trabalhando aqui da cidade, no IBGE, que vai fazer esse censo, pode dar uma atualizada aqui e falar sobre isso. Já seria um certo ganho estar falando sobre isso na página do IBGE. Só vai citar aqui o Domingos Jorge Velho, o Valério São Veiga. só os brancos da história. As próprias comunidades quilombolas aqui tem muita história. Minha tese de doutorado é em uma delas. Né? Então, assim, elas não são um local ali jogado por nada, são um local de resistência, negros que fugiam do sofrimento mesmo, batiam. Eu ouvi relatos de uma pessoa que havia negros que apanhavam quando faziam alguma coisa lá que eles não gostavam, eles batiam, abriam as costas nos cortes e jogavam sal. Isso não é um relato de um livro distante da gente, é um relato daqui. Então, há muita coisa que está enterrada que nós vamos trazer à tona. Certeza. Dentro desse contexto, né, se a gente observa até a formação das comunidades quilombolas, se percebe nos territórios, conheço todo o municipal, também região, né, zona urbana rural, a gente percebe que geralmente essas comunidades elas estão localizadas em aglomerações onde ali possibilitava alguma questão de água, tipo de sobrevivência. Então era como se as pessoas fugiam e eram colocadas em forma de roda, questão de proteção, quem viesse do lado do outro, todos enxergarem. Então isso ainda hoje é caracterizado, né? A localização e como elas estão, como essas pessoas vivem ainda está muito, né? Já começou esse preconceito a sair um pouco, né? Às vezes há alguém casando, né? Cruzando já os brancos, né? Com os negros, mas a gente percebe isso, né? Nas próprias comunidades, como elas vivem, residem ainda. E o mais interessante é que as comunidades não têm muita noção da história deles. Que outra coisa também que eu quero resgatar é a história das comunidades. De onde vocês vieram? Por que vocês vieram para cá? De duas eu tenho mais ou menos uma noção, das outras não, porque eles não têm essa noção, porque é um silenciamento, um apagamento proposital, criado pela história. Você veja, até bem recente nós fomos parar na Câmara por conta de um busto que estava sendo criado, que iria ser criado em Paulistana. Não pode. Pode criar busto para escravista em cidade nenhuma. Verdade. Inclusive ficou até sugerido uma comissão, né, para que pudesse discutir esse resgate histórico, né, no caso da professora, que no caso já vem tendo um trabalho, né, e com as pessoas, né, das comunidades quilombolas e outros, para que pudesse estar somando informações e juntando nisso, porque realmente a gente não tem, né, formal, né, documentado, né, até aqui não tem, né, vai ser o primeiro trabalho. Inclusive a professora está de parabéns por estar, né, de fato fazendo isso, né, e documentando, né, tornando público, né, para que se possa ser avaliado, né, e estudado e pesquisado, né, de como de fato tudo começou, né. Nós temos 5 minutos só aqui praticamente para encerrar. Uma das perguntas, né, que foi até que a gente se ouve muito, né, principalmente ali quando estava falando da juventude, a gente passou, a gente se ouve muito, às vezes os pais dizem que os jovens não querem nada, ou que as pessoas, né, os adolescentes de hoje, né, e Sócrates, né, que viveu entre 399 a 470 anos antes de Cristo, já dizia que, né, ele dizia, nossos adolescentes atuais, né, parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade, são desrespeitosos com adultos e passam tempo vagando nas praças, são propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com
ferocidades e tiranizam seus mestres. Eu escuto isso de pais, né, dizer que os jovens não querem nada. A gente ouve muito que as salas de aula, os professores às vezes se desmotivam pelo fato do comportamento. Mas a gente percebe que Sócrates já dizia dos jovens atuais nessa época lá. Mais de 2000 anos atrás. Então, assim, professora que também já foi jovem, né? O que a senhora diria assim, para os pais, para os professores que às vezes se citam irritados ou até desmotivados com os comportamentos dos jovens, principalmente na educação, na sala de aula? E além disso, até como é que a professora faz para encarar esse desafio de lidar com essas pessoas? A pergunta-chave é assim, eu até tinha dito, nós somos um reflexo dos nossos pais. Não somos uma geração diferente das outras, somos um reflexo. Então, assim, da mesma forma que existe gente chata hoje, aluno chato, existia antigamente, gente que não queria nada com a vida, existia antigamente. Na sala de aula, a gente percebe mais que ele é um aglomerado de gente num local menor e você consegue perceber. Então, muitos professores realmente ficam sem motivação para trabalhar devido à rebeldia, violência, que também é muito presente. Eu, particularmente, nas minhas turmas nunca tive esse problema. Por quê? E respondendo à pergunta do Júnior, porque eu trabalho de uma forma contextualizada com a vivência deles. As minhas aulas são voltadas para aquilo que realmente eles precisam. Né? Então, eu trabalho com projetos, com leitura, textos que são ligados ao cotidiano deles, faço discussões, trago obras que estão longe da literatura clássica, mas que contexto, por exemplo, o Diário de uma Favelada, que é da Carolina de Jesus, que é uma autora negra, que escreveu sobre como era viver na década de 50 numa favela, numa comunidade do Rio de Janeiro. Então, os alunos nunca tiveram acesso a isso, eles olham, mas isso tem a ver um pouco com o nosso contexto. E aí eu vou trazendo e trabalhar de forma contextualizada. Se o professor não se atualizar, não levar um trabalho diferente para a sala de aula, ele vai irritar os alunos, de certa forma, porque se você tira a metade do teu dia para estar num local, para aprender alguma coisa, para te agregar, se não agrega, você vai sair de casa, com certeza. É igual com você, comigo, com todo mundo. Verdade. Então, não acho que Sócrates foi injusto. Os jovens de hoje, inclusive, é quem vão salvar o mundo. Verdade. Os que vão salvar. Verdade. Muito bom. Muito boa a colocação da professora em relação a isso, até porque a gente vê que quando você aprende na escola, ou quando a escola se propõe a estar junto com a sociedade, fazendo alguma coisa em conjunto, eu mesmo, quando, na minha formação, tive a chance de ter feira escolar, que era a feira escolar de toda a cidade que ocorria aqui no centro. E toda vez que tinha aquilo ali, era uma empolgação. Era uma empolgação estar participando daquilo ali. E aquilo ali, querendo ou não, eu estava aprendendo. Então a gente tem que trazer isso para a nossa sociedade. Então o tempo já está, né, finalizando. Vamos para a consideração final, né, da professora, né, aqui Joel, lá de São Paulo, né, ele participou do programa, né, mandando aqui no WhatsApp. Admiro sua luta em instruir as pessoas de forma geral, correta, como trabalhar na zona rural e na cidade. Sei da dificuldade que é tentar mudar uma cultura arcaica, onde você mostra as ferramentas, dá exemplo de que dá certo e que é possível conseguir. Mesmo assim, muitas pessoas, naquele exato momento, já sabem te dar um diagnóstico de que isso ou aquilo não dá certo, antes mesmo de pelo menos tentar. Cara, estou muito contente com esse novo quadro Cidadania do Amanhã. Estava falando isso para o seu programa ficar ainda melhor. Então, obrigado, Joel, por participar, né? E hoje foi o primeiro, né, com a professora Marli fazendo essa abertura, e com certeza a gente vai ter muita coisa a trabalhar aqui dentro do programa, muita coisa, né, que talvez a população nem sabe, não dá valor, e vai começar a dar valor e conhecer em nossa cidade através desse quadro. A gente espera que a Marli volte a participar, porque, como ela mesma disse, ela tem outros temas para estar abordando. Hoje a gente quis trazer um pouquinho de tudo, mas com certeza ela vai participar outras vezes, vai estar voltando para falar mais especificamente de outros temas. E fica o agradecimento aqui do nosso programa, fica o agradecimento pela professora, pelo conhecimento que trouxe para os telespectadores e para quem está assistindo a gente pelo YouTube e pelo Facebook. E vamos de considerações finais. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade
Eu costumo dizer, e falo sem nenhuma falsa modéstia, eu sou uma professora apaixonada pela educação pública, sou uma utópica esperançosa. Eu tenho esperança de que as coisas melhorem e eu vou contribuir para isso, eu estou contribuindo. Quando retornar agora do doutorado, eu quero continuar com o projeto de leitura e alfabetização. É uma coisa que eu quero instituir aqui, que eu não vejo, assim, pelo menos efetivamente, é um projeto de alfabetização concreto, que alfabetize a população idosa, os mais jovens. Então, assim, quero contribuir para a sociedade, é a sociedade quem paga o meu salário no Instituto, e eu quero retornar isso também de forma, não só para os meus alunos, mas também para os que estão do lado de fora, de forma de trabalho de serviço, só que de fato mude a vida deles. Pronto, então encerramos, né, o quadro de hoje, agradecendo a todos que acompanhou, né, e o resumo aqui não dá para fazer detalhado, da previsão do tempo para esta semana, nós teremos aí possibilidade de pancada de chuva durante toda a semana, chuvas isoladas em pequenas quantidades, mas um negócio assim, até de se admirar pelo fato de não ser período, né, de chuva. Começou a chover em outubro, e choveu até maio, estamos em junho, ainda chovendo 8 meses de chuvas aqui em nossa região. Teremos a semana oscilando entre 22 e 35 graus e pancadas de chuvas isoladas durante a semana aí em Paulistana, em nossa região. Por aqui ficamos e até domingo. Lembrando que domingo próximo estará aqui o Padre Fernando, né, aqui no quadro Cidadania do Amanhã, recém-chegado, assumiu a paróquia, que vai estar aqui conversando com a gente. E a gente vai ter todos os segmentos religioso, espírita, né, também da empresarial, rural, urbano, saúde pública, privada, educação pública, privada, segurança, trânsito. A gente vai ter todos os segmentos e você também pode dar sugestão de alguém que possa estar também contribuindo aqui dentro do programa Cidadania Ativa no quadro Cidadania do Amanhã. A gente agradece a todos que estejam participando, ou participaram, como o Francisco Carvalho, a Maria Dias, a Marilene Rodrigues, e até o próximo domingo.